Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é o meu canal e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas para criar o hábito da leitura para você que quer começar a entrar nesse universo maravilhoso que é da literatura. E a primeira dica que eu posso trazer é leia baseado no que você gosta. Eu sei que isso pode parecer um pouco óbvio e até mesmo difícil, já que, se você está nesse vídeo, porque você ainda quer criar o hábito de ler e você não sabe muito bem o que você gosta na literatura, se você prefere ler livros em primeira ou em terceira pessoa, por exemplo. Mas o que eu posso dizer, o que você gosta em séries e filmes, leva para os livros também. Se você gosta de romance, começa por livros de romance. Se você prefere um mistério, começa por livros de mistério. Tem os livros da Agatha Christie que são muito bons. Então, assim, essa é a primeira dica que eu dou. E uma forma de você também acabar descobrindo o que você gosta na própria literatura é você baixando aplicativos de fanfic. Eu sei que isso pode parecer meio absurdo assim, mas aplicativos como Wattpad e Spirit, eles não têm só fanfics dentro dele, eles têm livros originais também. Muitos autores eles publicam seus livros ali gratuitamente e tem diversos gêneros. Na literatura tem gosto para todo mundo e é muito, muito bom de, sabe, ir descobrindo, de você ir descobrindo formas de escrita, escritas mais diretas, outras mais floreadas, descobrindo o que você gosta, sabe? Para você saber o que você gosta da literatura, você só descobre lendo. Mas uma forma de você, sabe, começar e já ter meio caminho andado é começar por um gênero que você já gosta em séries e filmes, por exemplo. Então, se você gosta de um romance de época, comece lendo um livro de romance de época e por aí vai. A segunda dica que eu tenho pra dar é comece lendo algo curto. Não é segredo pra ninguém que se você está começando a ter esse hábito, ler calhamaços, livros de mais de 600 a 900 páginas, não é uma boa ideia. Primeiro porque livros assim, eles tendem, não tô dizendo que é sempre, mas eles tendem a ser mais descritivos. Então o autor, às vezes, ele vai dispor mais de tempo dele ali descrevendo cenários, e isso às vezes não é uma coisa muito interessante para quem tá iniciando. E as histórias, elas tendem a ser mais introdutórias, então elas têm mais páginas para te introduzir, e às vezes é mais difícil de você se prender, justamente porque o autor, ele tá te introduzindo no universo do livro aos poucos. Então, assim, até para uma pessoa que já lê bastante, às vezes, ler um livro que demora de começar é um pouco difícil, é um pouco agoniante. Imagina para uma pessoa que ainda está criando esse hábito. Então, ler algo curto como um conto, eu acho que é uma forma perfeita. Ou livros curtos no geral, sabe? Livros da Agatha Christie mesmo são perfeitos, são livros com mistérios muito instigantes e são bem curtinhos, a maioria. Se você já gosta, por exemplo, de anime, eu acho que eu nem preciso dizer que a forma perfeita de começar é lendo mangás, sabe, assim, é óbvio, a maioria deles são bem curtos e são ilustrativos, o que facilita. A mesma coisa para quem gosta de super-heróis, sabe, começar lendo HQ de Marvel, da DC, é assim, perfeito, ou qualquer HQ no geral. Eu acho que é muito bom porque elas são curtas, e elas têm as ilustrações, sabe? O que torna tudo muito mais divertido e, enfim, eu me amarro bastante em HQ. O problema é realmente que elas, em geral, são bem mais caras do que livros, porque elas são ilustradas e coloridas, mas tem esse ponto negativo. Mas mangás, por exemplo, não são tão caros, eles são bem mais baratos do que as HQs de capa dura e que são ilustrados de forma colorida e tudo mais. Então, aí, essa é a minha segunda dica, que é comece por algo curto. Não fique se forçando a ler livros muito grandes, comece ali de uma forma mais leve. A terceira dica é pega a sua rede social e siga pessoas que falam só de livros, ou em sua grande maioria sobre livros, ou seja, siga book twitters, book instagrams, booktubers, pessoas que falam sobre livros em suas redes sociais. As pessoas sempre vão dar um jeito de falar do que elas gostam e assim, sabe, apesar do Brasil ser um país onde em média as pessoas não leem muito, até que aqui tem uma comunidade bem grande de pessoas que leem e leem de diversos nichos e vários tipos. Então, assim, seguir essas pessoas que falam sobre livros é muito bom, porque, sabe, elas dão indicações muito boas, elas falam abertamente, elas dão opiniões muito sinceras, você vai vendo ali o que as pessoas estão gostando, o que as pessoas não estão gostando. Você vai meio que também é muito bom para você ter o seu próprio gosto, para você entender que, por exemplo, um livro que muita gente gosta é um livro que você não vai gostar. Enfim, é todo aquele senso de comunidade que é muito importante, que faz com que a gente se sinta acolhido, principalmente quem não tem o incentivo da literatura dentro de casa. Então é uma ótima forma de você, sabe, você tá ali rodando o seu feed no Instagram e você vê uma pessoa falando sobre determinado livro e você se sente incentivada a ler aquele livro, sabe? É algo realmente muito legal. Na minha estante tem vários livros que eu só comprei, eu só conheci porque eu seguia booktubers. Então, assim, o mundo, assim, de livros, ele se expande bastante.
e eu acho algo muito interessante. Mas eu acho que essa dica tem que ter um pouco de cuidado, porque, assim, as pessoas elas vão falar de livros ali, então as pessoas elas falam sobre suas metas de leitura, sobre o quanto elas leram, quantos livros elas leram no mês, e alguns números são absurdos, sabe? As pessoas colocam 10, 15 livros por mês, e às vezes, você que tá começando, é normal que você não leia tanto assim no início, é super normal, a leitura é algo gradativo, o seu nível vai aumentando. Um livro que você lia em uma semana, se você levar o hábito da leitura, você pode chegar a um tempo em que você lê ele em 3 horas, por exemplo. Então, quando você vai seguir essas pessoas, não fique se comparando, não fica comparando o seu ritmo de leitura. Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem, mesmo quando já, sabe, leem há muito tempo, mesmo assim ficam se comparando. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente falando que às vezes desmotiva, sabe? Porque você tem uma vida, tem uma rotina diferente daquela pessoa, sabe, tudo mais. E às vezes o que você consegue ler no mês são só 3 livros, é só um livro, e aquela pessoa ela tem outra vida e ela consegue ler, por exemplo, 10, 5 livros por mês. Então, por mais que eu acho que essa dica de seguir pessoas nas redes sociais que falam sobre livros muito boa, e eu acho que te incentiva, se você não tiver cuidado, ele vai ser, sabe, uma pedra no seu sapato e pode te desmotivar. Então é questão de você treinar o seu consciente mesmo e não ficar se comparando e, sabe, gostando do seu próprio ritmo, sabendo que você é você e aquela outra pessoa é outra pessoa e não... É isso aí, não se comparar. Esse é o segredo. A próxima dica pode parecer um pouco estranha, mas eu acho que faz sentido, que é comece lendo livros famosos. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que sim, a gente tem que tentar ler livros mais desconhecidos, e não só o que tá hypado, o que todo mundo gosta, mas livros que têm uma fama, eles são muito bons. Não é à toa que muita gente começou lendo o Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson. Eu mesma comecei lendo Com o Diário de um Banana. E assim, esses livros, assim, provavelmente você já ouviu falar, porque eles são gigantes, eles são muito conhecidos. E assim, eles têm um fandom gigante, né? Se você não sabe o que é fandom, é um grupo de pessoas que é muito fã de uma coisa. E começar lendo livros assim, principalmente nessa era virtual, é algo bem interessante. Porque se você começar lendo livros de autores como Cassandra Clare, Sarah J. Maas, Karina Ricci, Paula Pimenta, você vai ler os livros dela, tem uma grande chance de você gostar, porque eles já são livros que muita gente gostou. Pode acontecer de você não gostar, isso é super normal, mas tem a chance de você gostar dos livros, porque, né, já tem uma grande pessoal que gostou, então pode ser que você goste também. E além de você gostar, é que você não vai estar sozinha para comentar daquele livro. Vai ter um nicho de pessoas, mais assim, específico ainda, que gostam daqueles livros, sabe? Então é pegando um pouco a dica do primeiro, aquela coisa de comunidade de leitura, e aqui uma comunidade de pessoas que gostam daqueles livros, porque esses livros têm um monte de meme na internet, tem um monte de fã fazendo vídeo no TikTok, tem muita gente fazendo teoria para os próximos livros. Então, assim, é questão de você pesquisar, ver ali qual bate mais com o seu gênero e começar, enfim. Geralmente esses livros, eles não são só um, eles são sagas, séries e tudo mais. Mas eu acho que é uma dica bem interessante, porque você vai ter várias pessoas para comentar sobre aqueles universos, sobre aqueles personagens. E meio que, por mais que tem livros, por exemplo, que eu já li faz mais de 3 anos, mas por ter um fandom muito engajado, ter pessoas que comentam desse livro há mais de 3 anos, a história continua viva dentro de mim, como se eu tivesse lido o livro ontem, sabe? A história tá sempre revivendo, porque eu vejo memes, porque eu vejo pessoas falando sobre os personagens, pessoas fazendo reflexões em cima desses personagens, fazendo teorias. Então as histórias, elas estão sempre ali, sabe? Passando no seu feed, e você vai, sabe, ficando mais encantado ainda por aquela história e também pelas pessoas que leram e percebem que aquela história não só te tocou, mas tocou várias outras pessoas. Então, assim, comece lendo livros assim, talvez seja uma boa ideia, porque tem toda uma comunidade dedicada a falar só sobre aquilo, e é algo que torna muito mais interessante pra gente. Mas ler livros também desconhecidos, que não são tão famosos, também é super ok, é super válido, e eu acho que realmente todo mundo devia, sabe, procurar livros que não são tanto o que todo mundo gosta, o que é modinha, mas começar, eu acho que é uma boa ideia começar por livros que são mais hypados mesmo. A última dica que eu tenho pra dar é tenta levar a leitura como algo leve, sabe? Não fica se forçando, sabe? Criar um novo hábito, dispor tempo em um mundo cheio de distrações e obrigações não é algo fácil, então valoriza todo o esforço que você tá tendo e todo o avanço que você vai ter, que vai ser algo bem pequeno, sabe? Quando eu comecei, eu demorava semanas para ler um livro e hoje eu consigo ler alguns em algumas horas apenas.
Então, assim, é um avanço que você vai tendo. Quanto mais você vai lendo, mais rápido vai ser o seu processo de leitura. Primeiro porque você já tá mais familiarizado com as expressões, com tudo mais. Então, vai aos poucos, não fica se forçando. É normal não gostar de alguns livros. Vai pelo seu gosto também. E assim, não é à toa que muita gente às vezes não gosta de literatura por conta da experiência que tem na escola, sabe? A escola, ela incentiva a leitura de uma forma muito estranha, porque obriga muitos alunos a ler alguns livros. Primeiro que são livros clássicos e geralmente eles têm uma linguagem um pouco diferente do que a gente tem hoje, então é difícil às vezes se identificar com os personagens. Acontece de muita gente sim gostar dos livros da escola, mas também acontece de muita gente acabar se afastando. Primeiro porque, sabe, tem livros que tem fases da gente que a gente quer ler livros mais pesados, outras que a gente quer ler livros mais leves. E a escola ela não tá se preocupando com isso, com o que você quer ler no momento. Então não fica se obrigando, sabe? Porque eu acho que afasta muita gente de ler livros. É a escola que fica obrigando às vezes e não é o melhor incentivo que as pessoas podem ter. Então é isso, sabe? Faz a leitura algo leve, sente o prazer de estar lendo o livro e de toda a magia da história. É um hábito muito bom e assim, sabe? Pra muita gente se torna um hábito ler e as pessoas às vezes nem percebem quando vê algo tão natural como tomar banho, escovar os dentes, sabe? Só faz parte da sua vida e você não consegue, sabe, tipo, viver sem. É uma forma ótima de entretenimento e, assim, de conhecimento, enfim, tudo que tem no livro é algo muito poderoso. Eu gosto de diversos entretenimentos como séries, filmes, música, mas, na minha opinião, livros, eles conseguem transmitir de uma forma que nenhuma dessas outras consegue, na minha opinião, sabe? E é por isso que eles são a minha forma de entretenimento favorita. E até mesmo para quem gosta já de ler, é um pouco difícil às vezes ter tempo para isso, como eu disse, é um mundo cheio de distrações, mas se a gente se esforçar, a gente consegue. E assim, quando o livro ele te fisga, é muito difícil de largar. Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau, tchau!